cada oportunidade de estudarmos, de sentirmos e refletirmos sobre o Evangelho de Jesus é bendita. Então, nós estamos felizes por mais essa oportunidade de buscarmos, com o auxílio, a inspiração do alto, um momento de reflexão pautado nas vivências e nos ensinamentos desse irmão maior, Jesus, e à luz do Evangelho, segundo o Espiritismo, da contribuição dessa doutrina bendita que nos ilumina o entendimento, que nos alcança o coração. Fora da caridade, não há salvação. No capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, em Instrução dos Espíritos, o apóstolo Paulo reafirma essa ideia, essa bandeira, essa regra, dizendo que nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. E acrescenta: não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo, o cristianismo redivivo. E também tem um convite na sequência para que nós nos dediquemos a buscar o sentido profundo e as consequências dessa virtude magna da caridade, procurarmos descobrir ele diz, descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Com essa fundamentação, com esse contexto da centralidade da caridade no nosso processo evolutivo, o tema da nossa reflexão de hoje chama-se Caridade Essencial, e fundamenta-se no capítulo 110, que tem esse título, no livro Vinha de Luz de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier. Vou fazer uma breve leitura desse texto que fundamenta nossas reflexões e avançaremos juntos. Caridade essencial. E a caridade é esta: que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. João, capítulo 1, versículo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e complementam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade nascidas da sincera disposição de servir com Jesus são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos.
Trata-se da caridade, observemos bem, trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Essa belíssima página de Emmanuel nos convida a reflexões que vão pedir nosso discernimento, porque uma vez compreendido que a caridade é o estandarte, é o fundamento da nossa doutrina, da nossa caminhada evolutiva, a diretriz da nossa caminhada evolutiva rumo ao Pai, é preciso compreender as nuances, porque ela vai sendo construída, toda virtude, por definição, é uma construção. Nós recebemos as virtudes como sementes que precisamos cultivar, compreender, regar, desenvolver. Essa é a parte que nos cabe. E compreender as nuances do que seja a caridade e com a qualificação, com o adjetivo que Emmanuel nos traz, vai ser muito importante para nos nortear com mais segurança nessa caminhada. Caridade essencial. Talvez um primeiro ponto que se nos coloca é a questão: o que é essencial? Talvez possamos compreender em comparando com o termo fundamental, tantas vezes usados como sinônimos, mas não são. Tem nuances, tem diferenças importantes de compreendermos. Fundamental é recurso, é um caminho, é ferramenta para nos levar ao essencial, ou que nós utilizamos para alcançar, para conhecer, para ativar o que é essencial. Mas o que é essencial? Já dizia Saint-Exupéry em O Pequeno Príncipe, muito conhecidos de todos nós. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é a substância, é aquilo que se é, que não pode deixar de ser. Ora, o que somos? O que eu sou, o que você é? Nós somos espíritos em experiências materiais? Ou ainda insistimos em acreditar que somos homens materiais com algumas experiências espirituais? Não. Nós precisamos compreender definitivamente qual é a nossa verdadeira identidade. Ela é espiritual. A matéria são experiências, nos oportuniza experiências benditas, fundamentais. O que é de ordem da matéria é sim fundamental. São recursos, o nosso corpo, por exemplo, é um recurso fundamental para que alcancemos, sirvamos, como na mensagem de Emmanuel foi trazido, são bênçãos, são fontes divinas, qualquer forma de benevolência, qualquer forma de colaborar, qualquer forma de filantropia, qualquer forma de apoiar as necessidades, atender às necessidades do nosso próximo de ordem material, e as nossas também são fundamentais. Mas vamos nos focar aqui no que é essencial, no que é inerente. Essencial é inerente a algo, a alguém. E aqui nós estamos adotando, à luz dos ensinamentos de Emmanuel, que nós precisamos viver essa caridade essencial definida por ele como a forma, a condição de vivermos verdadeiramente em Jesus, para que Jesus viva em nós. E esse movimento, ele é um movimento
de construção do reino de Deus dentro de nós. É dentro, é um movimento de interiorização. E talvez possamos, para ajudar nesse discernimento do que seja, o que estamos realmente dizendo, vamos recorrer também ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a caridade material e moral. Podemos também pensar no fundamental e no essencial, dizendo que, tendo a permissão de fazer esse paralelo, a caridade material é fundamental. Na página, em Instruções dos Espíritos, na página que tem o mesmo nome do capítulo, Caridade Material e Moral, a irmã Rosália nos traz elucidações sobre esse discernimento que precisamos ter. Quando ela diz, sim, ela vivenciou a caridade na sua plenitude, e que em si é a caridade material e moral ao mesmo tempo. Mas vamos compreender a natureza essencial de cada uma delas. A caridade material é de toda a ordem que precisamos, né? Ver, como Jesus dizia, a quem tem sede, dar de beber, a quem tem fome, dar de comer, a quem estiver nu, prestar a assistência necessária. Mas a caridade moral, e a irmã Rosália diz, desejo que compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, não custa nada, está ao alcance de todos. É a mais difícil, no entanto, de ser exercida. Ela consiste em se suportar uns aos outros a cada passo da nossa vida. Ser suporte, suportar aqui significa sermos suportes um para o outro na jornada evolutiva, e é o que menos fazeis, segundo ela, nesse mundo em que vos achais por ora encarnados, nessa transitoriedade da nossa experiência, como os véus da ilusão, da matéria, do materialismo, nos impede de perceber a necessidade de não só exercemos a caridade material, muitas vezes ainda esquecidas por nós, mas com uma qualidade, pode ser ao mesmo tempo, é didático perceber diferente. Enquanto faço a caridade moral com uma qualidade, a caridade material com uma qualidade, uma conexão com Jesus, uma conexão com o nosso potencial divino. Existem muitas formas de exercer essa caridade moral. Quando, por exemplo, ela nos traz esse gênero de caridade, quando nós nos conseguimos não dar ouvidos a uma crítica que não leva a nada, que não nos ajude a compreender e a crescer, a calar-se deixando que outra pessoa, às vezes, na sua condição de ignorância, que lhe fale. Então, todas as formas de não evidenciarmos o mal, por exemplo, são formas de caridade moral. Então, vamos avançando nessa construção didática dessa reflexão. Caridade é a nossa virtude por excelência a ser construída. Ela é fundamental, ela precisa ser exercida nos gêneros das fundamentais e essenciais. O gênero essencial passa pela dimensão moral de sermos suporte, mas também de olharmos para as nossas necessidades para fazermos essa caminhada, porque nos chama muita atenção na escolha de Emmanuel quanto ao versículo que foi estudado. Ele cita João, dizendo, a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento que já ouvistes desde o princípio, andeis nele. E aí eu gostaria de trazer esse ponto de reflexão também, da ideia de andar, de caminhar, porque caridade, também podemos entender, é o amor em ação. Amor é a lei maior, é a lei das leis, é a lei de amor.
mas ela precisa ser dinamizada, vivida no nosso dia a dia, de forma fundamental e de forma essencial. João também foi o discípulo querido de Jesus que registrou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ora, se João, em um versículo, diz da necessidade de andarmos, de gerarmos esse movimento, e mais adiante no capítulo 14 ele registra das vivências bem sublimes que teve com Jesus. Eu sou o caminho, é por esse caminho, a verdade e a vida, é por esse caminho que nós precisamos fazer esse movimento. Mas a gente sabe disso. Talvez seja muito importante agora a gente refletir um pouquinho sobre o que nos impede de fazer essa caminhada com Jesus, de buscá-lo, o que nos entorpece os sentidos para vermos essa verdade, o que nos entorpece a possibilidade, o que nos imobiliza. A própria palavra desenvolvimento, pensemos nela, é retirar as camadas ou aquilo que nos atrapalha a seguir, aquilo que nos envolve e ainda nos impede de nos expressarmos exteriormente, mas de dentro para fora. Todo desenvolvimento, pense numa planta, é de dentro para fora que a semente germina, com estímulos do sol, com toda a nutrição do solo. Mas a semente precisa fazer o seu trabalho, o seu papel de dentro para fora, se desenvolver. E na reflexão de como fazer essa caridade essencial para que consigamos caminhar, andar como João nos lembra, por esse caminho sinalizado por Jesus, pelo que ele é, pela essência de Cristo que ele já tinha conquistado. Eu me lembrei de uma passagem de Jesus para ilustrarmos esse processo, para entendermos então o que fazer, se entendemos a importância da caridade, se estamos dedicados a compreender as suas nuances, como fomos convidados pelo apóstolo Paulo na mensagem mencionada. Talvez o encontro a passagem com Jesus do paralítico de Cafarnaum possa nos orientar o processo, possa nos ajudar a nos lembrar nas lindes do dia a dia. As passagens de Jesus, os personagens que viveram o Evangelho, são personagens que refletem a nossa condição ainda de espíritos em processo evolutivo aqui na Terra. Observar o que aconteceu à cena, mas ficarmos atentos ao processo. Tem um espírito de sequência, tem passos a serem percebidos e seguidos, podem nos inspirar nas decisões, nos movimentos de cada dia de forma absolutamente prática e aplicável. Vamos nos lembrar aqui, então, da passagem do paralítico de Cafarnaum, em que Jesus, estando ali ensinando, e na casa em que ele estava, uma multidão cercando, impossibilitando, dificultando muito o acesso à casa em que Jesus estava, o paralítico chegou a esse espaço, porque soube que ali Jesus estava. Onde encontrarmos Jesus? No interior, ele estava no interior de uma casa, cercado por uma multidão. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 pessoas, que conduziam esse paralítico numa cama. 4 pessoas, 4 amigos, porque amigos sustentam. 4 amigos, eu direi, conduziam esse paralítico que desejou encontrar Jesus, soube onde ele estava, vendo aquela multidão, foi se decidido que não podendo aproximar de Jesus,
por aquela via, em função da multidão, eles destelharam uma parte da casa onde Jesus estava e fazendo um buraco, olha, gerando uma via de acesso a Jesus, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. A passagem continua com alguns detalhes, com alguns desdobramentos relevantes também, mas esse ponto é suficiente para retirarmos algumas consequências práticas, algumas inspirações para aqueles momentos em que nos sentirmos paralisados também na nossa caminhada evolutiva. E de que forma nos paralisamos? De tantas formas, cotidianamente. Nós nos paralisamos quando nos deixamos estagnar, invadir, dominar ou cultivar a mágoa dentro da gente. É uma paralisação no tempo, no fato, numa situação que nos magoou e que tantas vezes nós alimentamos e não avançamos por meio da bênção do perdão. Realimentamos, sentimos e ressentimos, e aquela situação não é dissolvida, encaminhada, estamos paralisados naquela situação que alimentamos na condição de mágoa. Estamos paralisados quando evidenciamos, quando demonstramos indiferença pelo irmão, porque não vamos fazer o que podemos fazer. Indiferença por uma necessidade nossa mesmo, às vezes uma necessidade de aprender, de estudar, de crescer em espírito. Essa indiferença é uma paralisia, é uma paralisação, não estamos andando nele, andando com ele. É falta de caridade conosco, dessa caridade essencial, nos entregarmos à mágoa, à indiferença, à preguiça, ao vitimismo, aos desculpismos de toda ordem, ao medo. Uma emoção, uma experiência paralisante é a de medo, que tem a sua função de nos alertar, de nos demonstrar e evidenciar pontos a serem considerados para andarmos mesmo assim, para nos, diante do medo, olha só, agora já exemplificando no nosso dia, diante do medo de uma situação a ser enfrentada, necessária, em que se faz necessário um enfrentamento. Que tal? E vamos considerar que esses sentimentos de medo, mágoa, representam essa multidão. Então, essa analogia, essa interpretação também podemos com muita propriedade fazermos. Essa multidão que dificulta o nosso acesso a Jesus, ela não é só a multidão externa, que pode ser compreendida assim também. A multidão das distrações, das falas pessimistas que ouvimos e nos entregamos a elas, multidão externa de toda ordem, mas também essa multidão interna que está em nós, na forma desse conjunto de sentimentos e de vozes que a gente se permite desanimar, se entregar, enfim, nos paralisarmos. E o processo a aprender com o paralítico de Cafarnaum. Acionar os amigos, aqueles que estão em condições de nos sustentar ele ali, ó, 4 pilares, 4 amigos que testemunharam fé viva, junto com o próprio paralítico, a decisão do paralítico e esse conjugar de esforços dos amigos, e podemos entender aí os amigos aqui na matéria, no nosso dia a dia, no nosso vínculo de amizade, de confiança, de sustentação, na nossa rede, mas ao nosso alcance a todo momento os amigos espirituais. Ora, como acionar esses amigos espirituais? É a intenção sincera de
avançarmos. A prece que nos conecta aos amigos espirituais que podem nos sustentar já é um movimento de caridade essencial. Buscar essa ajuda para termos acesso ao Cristo, nossa meta, que vai nos sustentar definitivamente para caminharmos. Esse é um passo importante que precisamos reafirmar no momento de cada dificuldade, no momento da nossa caminhada cotidiana. Buscar esses amigos, eis um passo também. Mas como esses amigos e esse paralítico acessaram Jesus? Será que não tem uma mensagem importante também nesse acesso pelo teto? Com certeza tem. Aqui nós podemos entender a representação da necessidade de nos elevarmos para estarmos com Ele, desse esforço de ascensão para bem aproveitarmos a oportunidade de estar com Jesus, de encontrá-lo e de com Ele caminhar. Então, ao buscarmos esse apoio a cada dia, que elevemos, que a gente vença um pouquinho, e esse elevar, ir ao teto, não é uma forma de vencer essa multidão? Ainda que não sejam os recursos que estão ativos em nós, mas pela fé viva que já nos mobiliza, pela sustentação daqueles que nos querem bem, daqueles que por nós exercitam a compaixão e a caridade moral de nos sustentar. Nós podemos buscar alcançar Jesus e Ele nos verá como viu e percebendo, na passagem diz, e percebendo a fé viva, ativa e operante, disse-lhe: estás perdoado. Parou aí? Não. Pegue a sua cama e segue. E o paralítico seguiu, saiu caminhando. Será que esse é só um episódio maravilhoso em nossa vida? Gostaria de reafirmar que esse é um processo a ser vivido com toda a frequência possível, para que essa deliberação, essa decisão e esse caminho se torne, para que a gente vá vencendo as paralisias nossas de cada dia, em cada faceta, em cada aspecto. Às vezes já estamos caminhando com mais facilidade e fluidez em um aspecto da nossa vida, talvez profissional, e paralisados em algum aspecto numa outra dimensão dos nossos deveres e compromissos perante a família, perante a sociedade. Onde está a nossa paralisia de cada dia? De que forma, em que momento, em que aspecto talvez possamos hoje, aqui, agora, ouvindo, refletindo nessa perspectiva, podemos decidir agora identificar um ponto de paralisia em nossa vida e decidirmos exercer essa caridade essencial, porque o Emmanuel diz, antes, ele não diz ao invés dessa caridade que se manifesta exteriormente, ele diz antes, fazer essa caridade de buscarmos Jesus para que possamos consagrar cada ato de nossa vida na caminhada com Jesus, à luz da sua inspiração, pensando no exercício de pensar, falar, sentir e fazer como Jesus, para que o nosso fazer não se esvazie de sentido, não se esvazie da luz que podemos acender de dentro para fora na nossa caminhada, e assim, inevitavelmente, iluminando o caminho de quem nos cerca. Não se trata de isso ou aquilo, é as duas coisas ao mesmo tempo, mas antes, ou na forma de processo, de dentro para fora. Antes, buscarmos vencer, colocarmos-nos em marcha, caminharmos, ativarmos o amor que há em cada ser, em cada criatura, o amor que há em nós,
para que ele seja ativado, que se faça luz e que se faça clareza na nossa caminhada. Então fica aqui essa reflexão da necessidade de andar, o verbo que João trouxe, do quanto é imperioso, porque Jesus disse que não há outro caminho para se chegar ao Pai. É imperioso nos alinharmos à conduta ensinada por Jesus, porque ele representa para nós, de forma prática, amorosa e objetiva, o alinhamento necessário às leis divinas que regem a nossa consciência. Quando ele diz: ninguém vem ao Pai, ele está testemunhando a conexão profunda dele com as leis divinas. Para nossa reflexão, gostaria de trazer um poema que traz elementos desse caminho, desse caminhar. É um poema intitulado Autobiografia em 5 capítulos, e ele consta no livro tibetano do Viver e do Morrer. É tão singelo e tão profundo. Espero que toque o coração de vocês como tocou o meu, e eu continuo refletindo na mensagem que é trazida. Então, autobiografia em 5 capítulos. Capítulo 1. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada, eu caio. Estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Leva uma eternidade para encontrar a saída. Capítulo 2. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Eu não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para sair. Capítulo 3. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele está ali. Ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem, eu sei onde estou. É culpa minha. Saio imediatamente. Capítulo 4. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Capítulo 5. Ando por outra rua. É sobre a nossa trajetória evolutiva. É sobre esse caminhar, sobre esse processo da simplicidade e da ignorância, até que acendamos a nossa luz e vejamos e decidamos, e temos tantos caminhos, reafirmo, tantos buracos, em tantas facetas, em tantos desafios. Nesses 5 passos, ou 5 caminhos, ou 5 estágios, é natural cair, é natural não nos responsabilizar, mas já podemos abrir os olhos, já podemos cair, perceber e decidir sair mais rápido. Saio imediatamente. Nós cairemos ainda muito nas viciações das ilusões consolidadas por meio dos séculos e séculos daquilo que se tornaram hábitos em nós. É desafiadora essa caminhada, mas não estamos sozinhos. Em cada aspecto da nossa vida, da nossa caminhada evolutiva, lá pelas tantas, depois de decidir, de aprender, de experimentar, a gente dá a volta em alguns buracos. A gente anda por outras ruas. Talvez a gente possa se lembrar
de Jesus quando disse aos seus discípulos, quando disse a Pedro, nas tentativas dele ali da pesca, de uma pesca efetiva, ele disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Para alguns aspectos, nós já podemos escolher o lado direito. Para outros, nós podemos perceber em que ponto estamos, mas nós devemos colocar como uma decisão urgente fazer um bom aproveitamento das oportunidades e do tempo, porque já temos condições de perceber e valorizar as oportunidades de estar com Jesus, de caminhar pelas nossas ruas ainda, mas entender que caminhar com Jesus, para caminhar com Jesus, eu preciso, às vezes, ou certamente, dar a volta, andar por outra rua, jogar a nossa rede à direita e encontraremos o que buscarmos. E finalizando, retomo o conceito trazido por Emmanuel no texto lido, que fundamentou nossas reflexões, o conceito, então, de caridade essencial. Será que depois dessas reflexões fica mais acessível para a gente compreender quando Emmanuel diz que caridade essencial é a caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Essa é a nossa busca de cada dia. Busquemos o auxílio do alto e que ele viva em nós. Obrigada.